Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 150. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Então, veja bem, o tema, o doutrinador. Segundo capítulo do livro Diálogo com a Sombra, né? Então, conforme nós esmiuçamos no primeiro vídeo, vemos agora o comentário de Hermínio Corrêa de Miranda e, na verdade, sem essas três virtudes, não só o doutrinador, como também o trabalhador em todas as áreas aqui na Terra. Porque não é só indulgência, benevolência e perdão das ofensas que o espírita tem que ter, não. Porque Kardec, essa interrogação que ele fez aos bons espíritos, é da responsabilidade dos espíritas praticar, né, dentro das casas espíritas de forma alguma. Kardec, ele fez uma pergunta aos bons espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entende Jesus, generalizando todas as religiões que há aqui na Terra, todos os cristãos, todos os crentes nos desígnios das leis divinas devem praticar a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. E isso independe, isso é lei de Deus. Não pensemos que isso é lei do Espiritismo, porque não é lei do Espiritismo, é lei de Deus. Podemos dizer que é uma lei, na verdade, que substitui até alguns, eu vou usar alguns termos dos 10 mandamentos, porque nós sabemos que os 10 mandamentos não foram de fato enviados por Deus. Nós sabemos que os 10 mandamentos ele foi montados por Moisés na época. As leis dos 10 mandamentos já existiam esparsamente, mas que Moisés juntou para poder conter a fúria do povo hebreu. Mas nós não vamos adentrar esse mérito. É natural que nós temos que entender as 3 revelações, tanto a revelação através de Moisés, que é a primeira revelação, e a segunda revelação, que é através de Jesus, é de natureza humana. Assim nos diz a doutrina dos Espíritos. Não sou eu que estou dizendo. Isso é o Espiritismo quem nos diz. Todo bom
conhecedor, todo bom estudioso sabe disso. O que você está ouvindo aqui agora, isso não é novidade de ninguém. É novidade para aquele que não estuda. As 3 revelações, as 2 primeiras foram de natureza humana. A 3ª revelação de natureza divina, quer dizer no bom sentido, trazida pelos bons espíritos, a doutrina dos espíritos e não a doutrina dos homens. Não doutrina dos homens, e sim a doutrina dos espíritos, aqueles que estiveram um dia aqui na Terra, aqueles que foram convidados por nosso Senhor Jesus Cristo a fazer parte dessa doutrina, vindo de outras dimensões, de outros planetas, é compilado por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então nós sabemos que é de extrema importância esse conhecimento, mas é preciso entender que não é uma lei do espiritismo para o espírita. É lei universal. Lei universal. Que seria essa lei universal? Veja bem, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus? Isso é lei. Isso não foi inventado por Kardec. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Ele não está dizendo, espírita, amai-vos uns aos outros como irmãos. Ele não está se referindo ao espírita, e sim, amai-vos uns aos outros como irmãos. Todas as religiões do mundo. Em casa, nós podemos praticar a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas em casa, na rua, no trabalho, na sociedade, nos círculos sociais que nós temos contato. Na casa espírita, nós podemos agir com benevolência, com indulgência, perdão das ofensas. Em todos os lugares nós podemos amar uns aos outros como irmãos, em todos os lugares. Então você percebe que não é uma lei exclusiva deixada pelos bons espíritos aos espíritas. Não. E sim para toda a humanidade, independente de crença. Porque espiritismo independe de crença. Espiritismo independe de religião. Porque espiritismo não é religião. Calma lá. Espiritismo, enquanto todas as religiões existentes na Terra foram criadas pelos homens como religião com um segundo interesse
material, o Espiritismo não foi criado por homem nenhum. Todas as religiões foram criadas por homens. O Espiritismo não foi criada por homem nenhum. Mas Hippolyte Léon Denis Rivail, não foi ele o criador do Espiritismo? O criador do Espiritismo são os bons espíritos que transmitiram do plano espiritual para a Terra a doutrina dos espíritos, amando de nosso Senhor Jesus Cristo, amando de Deus. Quando há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo mais ou menos disse assim, porque muitas coisas na minha cabeça, mais ou menos ele disse assim: se me amais e guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador. E a 18 de abril de 1857 se cumpriu a promessa do Cristo de 2000 anos atrás em França, quando os espíritos começaram a se manifestar através de todos os meios e recursos. Hippolyte Léon Denis Rivail, ele nada mais fez que compilou aquilo que estava sendo enviado do plano espiritual para o plano físico, com bom senso, com prudência, com ética, com intelecto, com caráter, com moral. Porque ele raciocinava, até porque nós podemos dizer, Hippolyte Léon Denis Rivail, o bom senso, naquele momento reencarnado. Então é lógico que o bom senso naquele momento reencarnado, ele observou tudo, e pelo fato de ter retornado ao corpo físico, preparado por nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito da missão dele, da responsabilidade dele, ele não falhou mediante o compromisso e a responsabilidade, agindo de acordo com os desígnios do Criador assumidos antes dele retornar ao corpo físico. Então, nós temos que entender que espiritismo não é religião. Espiritismo é ciência. Depois é filosofia. Por último, pode ser de certa forma, considerado religião quem quiser aceitá-lo como religião, porque quem tem conhecimento dos desígnios de Deus, quem tem conhecimento de ciências, de filosofias divina, pera lá, eu não estou falando da ciência da Terra, também não estamos falando da filosofia da Terra, porque essa filosofia da Terra, essa ciência da Terra, essa religião da Terra, por mais necessário que seja, mas ela é capenga. Por que ela é capenga? Porque ela é mutável. Aliás, ela é mutável. Ela se modifica de acordo com o bel prazer das necessidades aqui do homem. No entanto, você observa
Quantas centenas de Bíblias existe aqui na Terra? Todas, obviamente, eu vou usar esse termo, compiladas de acordo com a necessidade daquela agremiação, né? Daquele, enfim, você entendeu a agremiação. Não vou usar outros termos para não ficar, para parecer que a gente está agredindo ninguém. Não, isso aqui é um estudo. Então, enquanto as leis de Deus é mutável, né? Aliás, é imutável, não há mudanças. Então, benevolência, indulgência, perdão das ofensas é imutável, né? É imutável. Não tem mudanças. É de todo mundo, é lei divina. Não é lei para ser praticada só pelo doutrinador, e sim para todos os seres que aqui na Terra se encontram. Conforme estávamos dizendo, aquele que tem conhecimento de ciência divina, filosofia divina, ele naturalmente não necessita aceitar que o Espiritismo, por último, é religião, porque se liga a Deus através de um processo homogêneo na ciência e na filosofia divina, porque na ciência divina deparamos com Deus. Na filosofia divina, deparamos com Deus, porque Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então nós encontramos Deus na ciência, Deus na filosofia. Nós não precisamos dizer que é religião para nos religar ao Criador, se nós já o conhecemos através da ciência e da filosofia divina. Aí é que está a diferença. Enquanto na Terra todas as religiões não são embasadas em ciência, em filosofia divina. Elas são embasadas, sim, em ciência da Terra, filosofia da Terra. Por isso, religião da Terra é o interesse financeiro, é o compromisso ou o mercenarismo em querer se barganhar com o Criador. Mal sabendo esses que se barganham com todo mundo, menos com o Criador. Não é? Então, por esse motivo nós podemos, é lógico que nós cortamos bastante esse conteúdo que está aqui na cabeça do velho, né? Porque é imenso esse assunto. Se fôssemos tratar desse assunto, ficaríamos aqui algumas centenas de vídeos. Mas esse apanhado já tá bom para as pessoas compreender um pouquinho, aqueles que quiserem, não é obrigado, né, com todo respeito. Mas é para você ver onde agora Hermínio Corrêa Miranda entra. Olha só, é desse amor, doação, que precisa o doutrinador.
É desse amor doação que precisa o doutrinador. Que amor doação é esse? De que amor doação que Hermínio Corrêa Miranda aqui está tratando agora? Do amor doação que se chama benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Indulgência, benevolência para com os comunicantes ali no campo vibracional dos médiuns na reunião mediúnica de desobsessão. É desse amor doação. Se ele não possui esse amor doação, parcial indulgência, parcial benevolência, como tratar um enfermo, um médico, uma pessoa que não fez faculdade de medicina, como ele pode prescrever um medicamento ou até mesmo realizar uma cirurgia num paciente se ele não fez faculdade de medicina? É preciso entender, não se exige 100% conhecimento, amor e reforma íntima, mas esforço, empenho, dedicação, disciplina, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, incessantemente, por toda a eternidade. É uma luta, é uma batalha. É desse amor doação que precisa o doutrinador. Do amor que segundo Cristo, devemos sentir. Ora, pois Hermínio Corrêa Miranda foi bem claro em outras questões anteriores, inclusive em outros vídeos, não há como praticar caridade sem amor no coração. Não há como praticar caridade sem amor. Porque se você doa, você estará doando do seu supérfluo, daquilo que sobra. Então você faz as contas lá. Bom, eu tenho 12 cesta básica. Não, 15 cesta básica. Eu como uma cesta básica por mês. Bom, então o ano tem 12 meses. Eu vou separar 12 cesta básica para mim, porque esse é o sustento do meu ano todo. É uma psicologia, só para você entender. E vai me sobrar 3. Eu vou dar essas 3. Você acha que isso é caridade? Isso não é caridade à luz da justiça divina, isso não é caridade. Porque você está dando do supérfluo. Você está dando a sobra da mesa. Depois que você já jantou, já almoçou, você junta aquele resto de comida, põe num prato e dá a uma pessoa como se dá comida, com todo respeito ao termo, a um cão. Você acha que isso é caridade? Não é caridade. Caridade é a benevolência, é a indulgência, é o perdão das ofensas, é a resignação, é a aceitação, é a luta, é a batalha. Francisco Cândido Xavier, sim, homem de bem. Ele. Sim, homem de indulgência, de benevolência. Sim, ele. Porque milhares de pessoas chegavam, colocavam cheque em seus bolsos, quantias enormes em seus bolsos, e ele enfiava a mão no bolso do paletó e ia dando para as pessoas
ele nem olhava para ver o cheque. Tem uma história, faz parte da história aqui. Uma pessoa foi até o estado dele, vendeu uma fazenda. Vamos pensar no valor de hoje, só para simplificar a história. Essa história é verídica. Uma fazenda por 5 milhões de reais. Cheque. Pegou o cheque, colocou no bolso do Chico, por gratidão a tudo que o Chico havia feito pela família dele, inclusive por ter recebido mensagens dos filhos deles que haviam desencarnado. Uma senhora no final da fila, o Chico nem quis saber o valor daquele cheque, pensando nos 5 milhões, só para ficar melhor a história. E era um dia de distribuição de cestas básicas, aquelas coisas todas, donativos. E uma senhora chegou: ai, Chico, eu não tenho nada em casa, eu estou passando grandes dificuldades. O Chico enfia a mão no bolso, pega aquele cheque, nem olhou para o valor e entregou àquela mulher. Daí em diante, agora nós não sabemos mais o que aconteceu. Mas olha o desprendimento desse homem de bem que esteve aqui na terra. O desprendimento desse homem que nós podemos chamá-lo de indulgência. Esse é o homem Chico Indulgência, Chico Benevolência, Chico Perdão das ofensas, porque ele não se preocupava com as coisas materiais, usufruía, sabia usufruir, sabia ter disciplina, controle, mas não se apegava como não se apegou a nada. Tanto é que consta que quando ele desencarna, quando eles ali estavam preparando ele para alçar voos na direção do Criador, Jesus vem buscá-lo. De uma certa distância da estratosfera e ionosfera, Jesus veio buscá-lo e ele pediu permissão ao Cristo para que ele se aproximasse um pouco mais do túmulo onde ali depositaram aquele corpinho frágil físico dele. E ele, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Deus por aquele corpinho que o ajudou praticamente quase 100 anos de existência no corpo físico. 92 anos, né, mais ou menos. Vamos usar 100 anos. Ele agradeceu a Deus por aquele corpinho que ali foi depositado naquele túmulo. Olha a humildade desse homem, Chico Indulgência, Chico Benevolência, Chico Perdão das ofensas, Chico Amor, Chico Caridade, Chico Humildade, Chico Protótipo da humanidade do futuro. Esse tipo de protótipo é que o Cristo no Evangelho deixou bem claro onde todos nós devemos chegar, amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Chico protótipo mais perfeito da humanidade do futuro. Futuramente, aqui na Terra, daqui uns 100, 200, 300, 400, 500 anos, a humanidade
toda será como protótipo Chico Xavier. Nós nos encontramos a caminho. Só depende de nós e de mais ninguém. Não depende de quem está do teu lado. Não depende da sociedade. Não depende de governo. Não depende de deputados, de política, da justiça da terra. Não depende da ciência da terra. Não depende de religião. Depende exclusivamente de nós. Depende de mim, depende de você. Hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Quem assim pensa, deixa o desculpismo de lado e parte rumo à evolução. Até o próximo vídeo.